Olá, o que você faz quando as coisas saem fora do esperado? Eu fiquei alguns minutos aqui pensando qual mensagem trazer hoje nesse episódio e fiquei pensando em tudo que eu aprendi essa semana, porque todos os dias nós aprendemos alguma coisa e essa semana eu tive grandes aprendizados e eu poderia falar pontualmente sobre cada um deles, mas eu resolvi falar sobre aquilo que conecta todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele fala na Bíblia a seguinte frase: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está em Hebreus, capítulo 11. Então, eu tenho vivenciado que mais importante do que qualquer outra coisa, além da Bíblia falar que nós só vamos agradar a Deus se nós tivermos fé, eu sei que para chegar onde nós queremos também vai ser necessária essa fé, esse acreditar. E ele pode ser alimentado de diversas formas, porque a fé ela precisa ser alimentada. A gente não nasce e acorda todos os dias ali com a mesma fé, com a mesma certeza de tudo que nós vamos conquistar, de tudo que nós vamos romper. E esse é o grande mistério da vida, manter essa fé em alta todos os dias, porque um dia que você tem com a fé baixa, sem essa certeza do que não se vê, e sem esperar por aquilo que você sabe que vai acontecer, mas ainda não é real, às vezes a gente perde muito tempo. E às vezes aquela conquista que ia ser rápida, meses, pode levar anos, pela falta da fé verdadeira. Então, é importante a gente alimentar a nossa fé. Eu falo muito de uma rotina de manhã que trabalhe esses pontos em você. Quais pontos? A visualização da vida que você quer, então o objetivo, aquilo pelo qual você vai trabalhar, estudar, e ter esse momento onde você visualiza e ter um momento onde você lê a Bíblia, lê um livro, mesmo que seja uma página. Eu aprendi muito que não é pela quantidade, mas é pela qualidade da leitura, é ler estudando, ler aprendendo. Então não é uma competição ali, nossa, hoje já li 20 páginas. Não, se eu conseguir ler 2 e aquilo eu passar pra frente ou usar nas minhas conversas, já valeu a pena. Então a leitura de manhã, a leitura da Bíblia, visualização desse objetivo, tirar uns minutos para isso faz toda a diferença. Eu lembro que meu pai me fala que ele aprendeu a planejar o dia dele na agenda, vendo, há 40 anos atrás, que trabalhou durante 35 anos numa empresa, e ele tinha um chefe, e ele falou que o chefe chegava muito cedo, mais cedo do que a equipe, e quando eles chegavam, o chefe estava sempre com a agenda aberta, anotando tudo que tinha que fazer no dia, tudo que ia pedir para as pessoas, enfim, ele sempre gastava uns dias planejando. Eu lembro que meu pai me ensinou isso: filha, tem ali uma agenda, um caderno, e sempre pela manhã gaste ali um tempo no seu trabalho. Quando eu comecei a trabalhar como estagiária numa corretora de valores, eu falava, gaste um tempo escrevendo o que você vai fazer, planejando o seu dia, isso é fundamental. E é muito isso. Se nós devemos fazer esse planejamento dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, faz total sentido que a gente faça isso na nossa vida, antes mesmo da gente ir para o trabalho, antes mesmo da gente começar essa parte do dia. Então, eu entendo que ter essa rotina de manhã, e a rotina, todos os dias fazer igual, é muito importante. Estar ao lado de pessoas que acreditam naquilo que você quer conquistar, que acreditam nos mesmos valores que você, de família, de vida, acreditam em Deus,
pessoas que querem crescer, que querem avançar, que estão estudando, estão se dedicando. Estar ao lado dessas pessoas vai fazer você chegar mais rápido onde você quer, porque esse ambiente ele vai te empurrando, né? Assim como o ambiente contrário, pessoas que estão estacionadas, que só reclamam da vida, que não estão estudando, que não estão crescendo, que já estão ali há muitos anos na mesma situação, elas não estão buscando melhorias e não estão conseguindo melhorias. E se você ficar ao lado dessas pessoas, a tendência é você se desanimar, se desmotivar, ou achar que você já está fazendo muito com o pouco que você está fazendo. Então, estar ao lado das pessoas depois de planejar o dia é fundamental. Uma seleção, né? É se permitir participar de novos grupos, porque quando você era essa pessoa que você é hoje, que você se formou, dependeu de tudo que você vivenciou. A nova pessoa que você vai se formar, a nova versão sua, ela depende desses novos lugares, dessas novas mesas que você tem sentado e aonde você está sentando, onde você está conversando. Eu passo um filme aqui na minha cabeça, mas eu estou indo em lugares que há 5 meses atrás eu não frequentava, mas por uma escolha de mudança mesmo. Se eu quero uma vida diferente, eu preciso vivenciar experiências diferentes, me esforçar em estar com pessoas diferentes. Então esse é um ponto importante para você viver tudo aquilo que você deseja. Visualizar, ter essa rotina, esse planejamento, ter essas pessoas ao seu lado, pessoas próximas, né, que tenham a ver com você. O não perder tempo com sentimentos ruins. Nós temos que entender, e levou muito tempo para eu entender, que a nossa energia, que a nossa fé, que a nossa vibração boa para as coisas, ela vale muito. Você não pode deixar perder isso por uma discussão de manhã com alguém, por uma mensagem de celular que te mandaram meio atravessada, por um vídeo que você abriu o Instagram de manhã e assistiu, ou por alguém que você olhou e sentiu aquela inveja de manhã e falou, nossa, mas essa pessoa já conquistou tudo isso. Enfim, guardar os nossos sentimentos, guardar a nossa mente, guardar a nossa energia é vital. Não é assim, se você puder, não. Eu estou num desafio que eu trouxe pra vocês, inclusive tem um episódio só sobre isso, dos 30 dias, né? 30 dias pensando no seu objetivo, 30 dias agindo diferente. E nesse desafio ele fala claramente, né, o autor do livro, se nesses 30 dias você tiver um pensamento negativo, se nesses 30 dias você se deixar se levar pelo pensamento de incapacidade, de que você não consegue, de que você não é capaz, para e começa do zero o desafio, porque você já perdeu. Ou seja, como nós temos que levar a sério todos os dias, acreditarmos, todos os dias visualizarmos, todos os dias trabalharmos em direção que nós queremos. E a terceira chave que eu aprendi, então eu falei sobre a rotina, sobre planejar o dia, sobre conviver com pessoas. E a terceira coisa que eu percebo que nos ajuda também é o descanso quando nós estamos cansados e não desistir. Durante o caminho para chegar no seu objetivo vão ter dias que você não vai estar igual, com o mesmo ânimo, você não vai se deixar levar por pensamentos negativos, mas você vai estar com uma dor de cabeça, você vai estar indisposta. E isso não pode te fazer paralisar. Você pode diminuir o ritmo nesse dia, você pode descansar mais nesse dia, você pode ficar mais introspectiva nesse dia, mas não conte como um dia onde você vai paralisar, porque depois fica mais difícil voltar. É que nem um exemplo que a gente teve, né, eu e o Marcelo, quando a gente ficou um período ruim com a dengue, né, que aqui na nossa cidade teve muita gente que teve dengue, a gente teve, é muito, muito, muito dolorido, mas o Marcelo principalmente, eu também, mas ele
Ele ia todos os dias na academia, mas ele não tinha condições de fazer exercício. Então ele ficava fazendo alongamento, no mesmo horário que ele treinava, só para ele não perder o ritmo de ir para a academia, pela rotina e a disciplina que ele conquistou. Porque realmente, às vezes 2 semanas você não indo, aquele lugar se torna distante para você. Aquele lugar se torna um ambiente que você não quer estar mais. Então, como é importante isso tudo que a gente faz e isso que a gente determina fazer, a gente não parar. E às vezes a gente só descansar. Se acontecer uma mudança, às vezes tem um feriado no meio do mês, ou às vezes você tem filhos, né? E os filhos às vezes vão ter que ficar em casa um dia porque estão doentinhos. Essas coisas podem acontecer, mas a gente tem que já estar preparado. A gente não pode falar assim, nossa, essa semana eu perdi a semana porque aconteceu isso. Gente, são coisas que podem acontecer. Se você tem filho, seu filho pode ficar doente. Se você está vivendo, você pode ficar doente. Você pode acordar com uma dor de cabeça. E aí vem um outro aprendizado. Não podemos focar, infelizmente, nessas questões mais negativas, porque a nossa mente, tudo aquilo que a gente ficar repetindo, ela vai atrair mais para nós. Se eu passar o dia inteiro falando, nossa, que dor de cabeça, que dor de cabeça, eu sei que eu vou atrair mais dor de cabeça. Portanto, o que eu tô falando é como se o corpo entendesse que eu tô falando aqui, o meu corpo ele não entende se dor de cabeça é bom ou ruim, ele entende que eu quero isso. Se eu tô falando, se eu tô declarando e as palavras têm poder, você entende como é forte? Ele não vai entender que eu tô falando, eu não quero essa dor de cabeça. E por coincidência, hoje eu acordei com uma dor de cabeça fortíssima. Desde ontem à tarde, desde as 5 horas da tarde começou. Eu fui dormir mais cedo do que todo mundo aqui na casa. E eu acordei assim, não tô conseguindo nem enxergar, só pra vocês terem uma noção. Eu procurei o versículo bíblico no celular, porque eu não conseguia ler a Bíblia de tanta dor. Mas eu não deixei de fazer. Eu falei, peraí, eu não posso, eu tenho um compromisso daqui a pouco, mais tarde. E agora é a hora de eu fazer no momento, de eu gravar no Spotify. Já fazem tantos dias que eu estou aqui, todos os dias fazendo. Então assim, esse compromisso em fazer, ele é fundamental. E lembrar sempre que se você cansar, você descansa. Se você tiver um imprevisto, você pausa, mas você continua. Ter essa mentalidade é muito importante para alcançar o que a gente quer. Ela é fundamental. Então, lembrar aí desse início do dia muito positivo, das pessoas com as quais você tem convivido, dessa disciplina em relação aos seus sonhos, de não desistir fácil, de não desanimar, de não permitir que alguém roube sua energia. Enfim, a sua energia é a coisa mais vital e importante no seu processo de crescimento, em você ser uma nova pessoa. Então não permita que alguém ou alguma situação tire ela de você. Essa mensagem ela fala muito comigo, porque é um aprendizado, né, de toda uma semana. E eu espero que você fique atento a isso, as pessoas que você tem convivido, se você tem feito uma rotina de manhã, se você tem cuidado da sua energia e se você tem tido essa disciplina quando os momentos ou os dias maus vêm, para que você siga em frente e, diferente de outros períodos da sua vida, você chegue até o final, você conclua aquilo que você está buscando alcançar. E para todas as coisas tenha fé, porque é a fé que vai manter você com a chama acesa, com a certeza daquilo que você ainda não tem, mas que você todo dia acorda e sente que você já conquistou. Façam um excelente dia.